Bom, mais uma vez estamos aqui, sempre trazendo para você o melhor da informação. Eu quero convidar você para que hoje você possa acompanhar, você vai assistir no SBT, você vai assistir no SBT Brasil, hoje às 19 horas e 30 minutos, segundo o que já está circulando na internet, a grande reportagem sobre as Testemunhas de Jeová. Olha só que legal, as Testemunhas de Jeová ficam famosas e agora também tem um espaço na grande mídia. Afinal de contas, isso é sempre o que o grande irmão desejou, não é? Por exemplo, quando fizeram o congresso aqui no Brasil, né, até tentaram levar uma matéria para a grande mídia, né, o grande irmão sempre falando bem, das testemunhas, não é? E, afinal de contas, sempre desejando aparecer na mídia. Pois é, dessa vez ele conseguiu também no Brasil. Olha que legal isso, não é? Então, hoje à noite, às 19 horas e 30 minutos, não percam, gente. O link já vai estar neste vídeo também. Então, disponibilizem, parem aí um pouquinho as suas atividades na hora do almoço, cola o link e manda para todo mundo. Manda para todo o mundo. Hoje o SBT precisa ter uma audiência que supere, né, a TV mais famosa do país, a Rede Podre, e precisa ter uma audiência maior do que todo mundo, tá? Para as pessoas verem que esse assunto interessa para pessoas, para que o governo possa ver e entender, poxa, mas por que o SBT deu esse pico de audiência hoje, nesse horário? Os responsáveis são vocês, entende? A regra das duas testemunhas, ela tem acabado com a vida de pessoas inocentes. A regra das duas testemunhas tem acabado com a vida de pessoas inocentes. E o grande irmão já fez de tudo e diz que não vai retirar a regra das duas testemunhas. Então, eu vou continuar falando desse assunto, né? Então, você que ainda não entrou, já entra, já vai mandando aí pro seu pessoal também, já vai falando assim, Ancião, eu tô aqui, Ancião, eu tô regando a planta, mas parei tudo agora só para ver você, Ancião, eu tava ali agora fazendo uma outra coisa, mas eu já parei e já tô voltando aqui para poder assistir esse assunto, porque é muito importante. Ai, Ancião, dá para gravar esse assunto para mim, porque eu vou estar trabalhando, eu vou estar na escola, né, e aí eu não vou conseguir. Claro, eu vou pedir aos irmãos que, por favor, tem equipamento aí que consegue gravar. Gente, gravem isso é uma reportagem importante. A gente não sabe quanto tempo ela ficará no site do SBT, então gravem, tá? Já tem gente aqui mandando WhatsApp falando, Ancião, grava para mim, vou estar na escola, vou estar trabalhando, né? Não vou estar em casa nesse horário, grava para mim, Ancião. Claro que o Ancião vai gravar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, alguém vai fazer isso aí. Então, eu já vou pedir para os irmãos que puderem fazer. Carlos André pergunta se eu já estou no Brasil. Graças a Deus, já estou aqui. E já estou aqui com esse gás todo. Para vocês. Olha só, a Vânia Patti diz, meu Deus, estava assistindo O Homem Escapa da Prisão Sem Muros e nem vi que começou a live. Opa, começou. É verdade. Aliás, o William vai gravar para a gente. Obrigado, William. Grava, vê um jeito de um arquivo legal para você me mandar isso aí. Vamos tentar cortar pedaços depois, para a gente poder colocar em vídeos pequenos, para a gente não incorrer em direitos autorais. Mas vamos fazer um negócio, pessoal. Esse assunto não pode parar. Aliás, eu devo dizer para vocês que eu deveria já ter feito, mas não fiz ainda. Mas vou fazer. No site JW Survey, tem uma consideração da Sentinela inteirinha. Eu vou tentar fazer isso. Pegar o JW Survey e o escritor do artigo do JW Survey, o Luiz César, bom dia, compadre. Bom dia, compadre. Tudo bem com você? O Carlos Silva diz, eu estou nos Estados Unidos, mas tenho alguns canais do Brasil. Em que canal vai passar e hora? 19h30 de Brasil, SBT. E vai ter o link pela internet disponibilizado aqui. Então, em qualquer lugar do mundo será possível assistir, né? Vamos fazer com que haja muitas visualizações pela internet, você que está fora do país, tá?
Você que está fora do país, vamos fazer isso, vamos divulgar também. Você tem parente no Japão, nos Estados Unidos, os 5 países que mais assistem o ancião. Os 5 países que mais assistem o ancião. Brasil, né, óbvio. Portugal, intercala sempre com Angola, em segundo lugar, Portugal, Angola. Depois, França, sempre intercalando, quarto lugar. Não, mentira. Estados Unidos, quarto lugar. Estados Unidos, quarto lugar. E França, sempre intercalando com Alemanha e Japão, quinto lugar. Então, se você tem parentes no Brasil, em Angola, em Portugal, Alemanha, França, Estados Unidos e Japão, compartilha com ele essa reportagem. Compartilha que vai ser bênção, tá? Não podemos parar. Conforme eu dizia, o site JW Survey, que eu já devia ter trazido para vocês, ele faz um comparativo, sobre a linguagem que o grande irmão usa, né? E ele explica a linguagem na sentinela. Ele teve o cuidado de fazer parágrafo a parágrafo. Na verdade, se for fazer isso como um vídeo mesmo, vai dar um vídeo de umas 2 horas, mas eu vou tentar fazer isso como um estudo de A Sentinela, para que vocês possam entender legal, e vamos trazer os comentários do JW Survey, tá? Então isso aí vai ser muito legal. Survey com EY no final, se não me engano. A Yara Costa está em Altanejo, Portugal. Deus abençoe. Yara, por gentileza, minha querida, torne-se uma ativista realmente aí do nosso canal, divulgue para todo o nosso canal, fale sobre o que nós temos falado, ajude aí as notícias se espalharem. Eu tenho procurado dar uma atenção maior aos países de língua portuguesa, até porque meu inglês é nível básico, espanhol é nível básico, então preferimos falar em português. Mas vocês que estão em países que falam mais de uma língua, espalhem para os portugueses, espalhem para os angolanos. Se você pode passar em inglês, passe também. Tá bom, querida? Isso, é isso aí. Só não me lembro se é V ou W, mas é mais ou menos isso. O JW, o Google traduz, ele corrige, tá? Então, pessoal, é isso. Então, o que ocorre? Eu quero mostrar agora para vocês a revista Consolação, para vocês observarem de onde a Organização das Testemunhas de Jeová adquiriu essa frieza, porque um TJ em matéria de frieza é igual uma geladeira. Um TJ e uma geladeira é a mesma coisa. Imagina uma pedra de gelo. Ai, ancião, você vem com um negócio de pedra de gelo esse horário, ancião? Não. Por favor, ancião, pedra de gelo, não. Prefiro coisas melhores. Por favor, ancião, não. Tem que ser coisa boa, ancião, por favor. Nada de pedra de gelo. Vou falar de pedra de gelo, sim. Um TJ, uma pedra de gelo, é a mesma coisa em matéria de sentimento. Eu vou mostrar para vocês agora de onde vem Célio, que não tinha entrado ainda, grande abraço. Eu vou mostrar para vocês de onde vem a frieza das testemunhas, porque isso é refletido nas suas publicações. A Juraci diz, ancião, audiência alta na emissora, vai haver interesse deles de fazer outras reportagens sobre o assunto. E eu espero que os irmãos enviem e-mail, enviem cartas, indiquem nosso canal, porque tem um problema. Às vezes o pessoal faz, né, e não indica as fontes estão aqui. Então indica as fontes, fala, olha, tem gente que fala desse assunto aí também na internet, pesquisem, porque a gente consegue dar o caminho das pedras legalzinho para eles, né? Então vamos lá. O The Joker diz, onde será essa reportagem? Será sobre as testemunhas de Jeová, no SBT Brasil, hoje às 19h30. E aí, conforme eu estava dizendo, a Artis Lee diz, pedra de gelo não, ancião, um iceberg. Pois é, agora eu vou mostrar para vocês, porque nesse exato momento as TJs veem meus vídeos, né? E gostam, aprendem, mas sempre tem aqueles que são a turma do mimimi. A turma do mimimi diz, tá vendo? Ele não gosta das testemunhas de Jeová. Ele não gosta. É a turma do mimimi.
Amor! Amor! Corre aqui, amor! Corre aqui, amor! Socorro! Socorro, amor! Socorro, amor! Socorro! Vai ter uma reportagem! Amor, vai ter uma reportagem hoje! Essa reportagem aí que o ancião tá falando, amor! Uma reportagem de problema! Problema que o grande irmão não falou os problemas da pedofilia e agora vai passar no Silvio Santos hoje. No Silvio Santos, amor. Mulher, o que você está dizendo, mano? Pelo amor de Deus, calma, o que está acontecendo? Vamos começar por partes. Vamos começar por partes, mulher. O que está pegando? Qual é o problema? Vamos falar, porque você sabe que quando eu saí da igreja evangélica, que eu vim para o Salão do Reino, eu vim com o objetivo de ajudar o grande irmão. Mas agora estamos tendo problema. Qual é o problema? Hoje, no SBT, vai passar às 19h30 a reportagem sobre pedofilia na organização. Amor, deve ter algum problema. Deve estar enganado. Deve estar enganado. Eu acho que na organização pedofilia na organização não existe. Não existe. Isso é coisa de aposta. Isso é coisa de aposta, amor. Que hora que vai ser essa reportagem? A Maura Ferreira, aliás, o William está dizendo que vai ser 19h45, mas falaram também às 19h30. Vamos ligar às 19h30 para não perder. Vamos ligar. Mesmo que não comece logo, a gente espera. A Maura diz assim, estava com saudade do Debiloide, que bom. Roberto Garcia, acho que o ancião fez tablado, escola de teatro. Amor, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que assistir essa reportagem. Eu vou ter que assistir. Mas, amor, como que vai ter que assistir o corpo governante? O corpo governante que o ancião chama de grande irmão já não falou que não podemos assistir nem reportagens. Que coisa! Nem reportagens. Amor, se prepara para mais. Se prepara para mais. Daqui uns dias, o corpo governante vai falar que é para nem ter mais televisão em casa. E é capaz deles querer fazer uma espécie de uma internet bloqueada só para eles. Mas eu vou assistir essa reportagem. Afinal de contas, o corpo governante não manda na minha mente, não é? Você pode pensar que ele não manda, mas ele manda. Vamos divulgar, pessoal. Agora deixa eu mostrar para vocês como o Rutherford, ele passa a colocar um espírito na organização, espírito esse que está aqui até hoje. Né? A Juraci fala se o Frederico ficou feliz em me ver. O Frederico ainda não me viu, mas vai me ver, se Deus quiser. O Frederico ainda não me viu. Ainda continuo trabalhando. Cheguei trabalhando, pessoal. O negócio é assim, a gente não para. A gente não para. Né? Então, vamos lá. O Frederico está em São Paulo ainda, mas ele vai me ver, se Deus quiser. Vamos lá, então deixa eu mostrar para vocês agora, eu vou sumir aqui, eu vou mostrar para vocês, muita gente não conhece, muita gente não conhece, muita gente nunca ouviu falar, mas eu vou mostrar. O John Snow, você estava na África, ancião? Estava, graças a Deus. Aliás, um grande abraço para todos os africanos aí. A Vânia Patti, o que o irmão acha? Será uma distribuição sem abordagem, temos que fazer. Não, usem como eu. Vejam o meu tema, Testemunhas de Jeová ficam famosas e vão à reportagem no SBT. É só isso, vocês têm que passar para eles a visão de que a reportagem é boa. Você não pode falar, tá vendo aí, ó, agora, pedofilia. Porque aí vai ter aquele bitolado, vocês lembrem que o grande irmão já fez a vacina no bitolado. Lembra disso? Lembra que o bitolado tem lá a família de bitolados. Aliás, eu vou ter que fazer esse vídeo de novo. Vou ter que achar a revista e vou ter que fazer o vídeo, já também. Acho que depois do almoço vou fazer esse vídeo. Aí o que acontece? Peguem a revista, dá uma olhada, o grande irmão manda desligar a televisão. Eu fiz esse vídeo recentemente. Né? O grande irmão manda desligar a televisão, porque pode ser que a mídia passe a propagar mentiras sobre eles. Que a gente sabe que não é mentira, né, pessoal?
A gente sabe que são verdades, né? Então, não podemos perder. Bom, vamos à revista Consolação. Alguns de vocês não conhecem, outros conhecem, mas eu quero mostrar para vocês o artigo. Esse artigo aqui, ele é posterior, só para dar um quadro para vocês, para vocês. Joseph Franklin Rutherford, segundo presidente da Organização do Grande Irmão, ele faz o quê? Ele faz um folheto sobre a declaração dos fatos, encare os fatos. Nesse folheto, ele flerta com Hitler, tá? Ancião fala sobre a carta que leu ontem no salão sobre o coronavírus. Será lida. Já está aqui hoje no Pente também. Logo depois do almoço, do horário do Brasil, logo depois da 1h da tarde, eu estarei a tarde inteira trazendo atualizações, falando de vídeos, tudo isso daí. Uma coisa, o Márcio Santos disse que lembra do vídeo, eu vou trazer o vídeo de novo. Uma coisa que o The Joker está falando que é importante, o Alexandre Gerson, tive um contato com um casal, se falar contra o que a sentinela fala, eles se transformam, é verdade. O The Joker diz, acabei de falar com minha esposa sobre a reportagem de hoje. Ela me disse que não vai assistir, que isso é tudo mentira. Vocês estão vendo? Então não pode falar isso aí. Tem que pegar e mandar uma ideia boa para eles. Olha, testemunhas de Jeová ficam famosas e vão para a televisão no Brasil. Espalhem esse slogan aí, nessa campanha, que aí todo mundo vai assistir. Claro, para quem é TJ. Para quem não é, você diz, grande reportagem sobre pedofilia entre as testemunhas de Jeová. Para os evangélicos, para os católicos, para todo mundo aí, você manda essa mensagem, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Eu estava falando o seguinte, antes de entrar aqui na história do The Joker. Deixa eu ver aqui. O Joseph Franklin Rutherford, ele faz um folheto onde ele começa a flertar com Hitler, tá? Falando bem do nazismo, falando que os interesses do grande irmão eram iguais interesses do nacionalsocialismo, não é? Então ele tem esse folheto ele pode ser visto ainda no Museu do Holocausto, se não me engano, tá? No Museu do Holocausto. E eu até pediria, né, a você que tem contato com pessoas que estão há muitos anos de terceira geração na organização e que acompanharam esse folheto, que escaneasse, como escaneou a Consolação. O folheto existe e vocês vão ver. Eu vou primeiro mostrar a revista Consolação e o sentimento de Rutherford para com a perseguição, tá? Para com a perseguição aos protestantes durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Isso aqui é em 1939. Lembrando que Rutherford achou que ele ia ganhar o favor do Hitler. Ele achou que ele ia ganhar o favor do Hitler porque ele mandou uma cartinha para o Hitler, flertando o Hitler. Tá? Então ele achou isso, mas não deu certo. O Hitler não gostava de puxa-saco. E aí, olha o que o Rutherford começou a escrever. É por causa dessas escritas aqui, ó, que o Rutherford, embora estivesse muito bem em Betsarim, tomando uísque, com o clima maravilhoso da Califórnia, as testemunhas foram mandadas para campo de concentração. Presta atenção nisso, pessoal. Isso aqui é importante, essa história. Um povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Beto Cupim está com a gente também. Grande abraço, querido. Best-seller e-books, tema para reportagem. Auge das Testemunhas de Jeová no Brasil traz reportagem exclusiva no SBT. Legal. É isso aí. Vamos fazer temas positivos. Então, o que acontece, pessoal? O Hitler tinha flertado com o Rutherford e não deu certo. Aí o Hitler começa... o Rutherford tinha flertado com o Hitler e não deu certo. Aí o Hitler, ele começa a perseguir as testemunhas de Jeová também, porque já eram protestantes. Você vai perceber
Presta atenção nisso aqui. Você vai ler na revista, não é eu que vou falar. Não eram as testemunhas que estavam sendo perseguidas. Era os protestantes, os maçons, os negros, os judeus. Era essa a história. E você vai comprovar isso agora no que eu vou mostrar para você. Só que você imagina, você, assim como eu, já foi TJ. O que você fazia? Pegava a sentinela, ia lá e mostrava para as pessoas, não é? Ah, então peraí, quem é que está escrevendo isso? Ah, são as testemunhas de Jeová. Então as testemunhas de Jeová que escreveram isso? Então quem é que o Hitler vai perseguir? É o Rutherford em Betsarim? Ou as testemunhas na Alemanha? Claro que são as testemunhas na Alemanha. Então o Rutherford jogou as testemunhas num grande fogo. E depois eles vão branquear a história com aquela conversinha de triângulos roxos. Como se as testemunhas, única e exclusivamente, estivessem nos campos de concentração, em Auschwitz e outros. Então eu quero que vocês vejam agora essa revista. Primeiro, ela nos dá a clara visão da época. Ela nos dá a clara visão da época, que não tinha testemunha de Jeová sendo perseguida. Não tinha. Não tinha. O John Snow diz, igual na Rússia. Exatamente. Exatamente igual na Rússia. Quem provoca são eles. E já, em um outro vídeo, não agora, eu vou contar por que o Putin também ficou chateado com eles e teve que fazer o que fez. Tá? Então, olha só que coisa. O Rutherford provocou. A revista vai mostrar para nós agora isto. Veja comigo. Eu vou desaparecer, eu vou apresentar a revista para vocês e depois eu vou voltar no parágrafo que me interessa para mostrar para vocês como é que foi a coisa. Tá? Essa daqui é a organização que tenta branquear a história. Sempre branqueia a história. Tá? É exatamente como no filme 1984, que foi escrito por volta da mesma época. Vamos lá, eu vou sumir um pouquinho para ficar melhor para vocês. Agora a gente vem aqui, coloca a tela e vamos trabalhar. Tá, então, olha aí, essa daí é a revista Consolação. Vamos dar uma olhadinha nela, deixa eu ver em que página que eu estou na página 4, mas antes deixe-me apresentar para vocês. Tá aí, a revista Consolação. Algumas coisas me chamam a atenção nessa revista. A começar pela capa. O Rutherford, ele tinha um problema. Eu não sei se vocês sabem. Mas eles tinham um problema com sexualidade, já não é de hoje. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Veja, aqui na revista Consolação, tem um homem nu, aparentemente navegando em um barco. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Para vocês verem. Essa é a revista que era o Jornal de Realidade, Esperança e Coragem, tá? Essa aí, ó, vou deixar de novo aqui um pouquinho para vocês. É um negócio que me chamou a atenção, tá? Exatamente o que é, eu não sei. Por que ele gostava de ter um homem nu no C de Consolação? Não sei. Um homem velejando, parece, tá? Sei lá. É esquisito isso. Mas, vamos lá. Aí está a revista Consolação. Uma capa aparentemente simples. E aí tá aí, ó. Publicação mensal, ano 7, número 64. Aí ela traz aqui 3 pontos, né? A tragédia da Alemanha, tabaco, aspirina e alumínio. Aí veja só que legal. Ela custava R$1.000. R$1.000 o exemplar. R$1.000 o exemplar. Ela custava R$8.000 por ano a assinatura. E para quem era estrangeiro, custava R$12.000 para o estrangeiro. Essa revista é a revista, vamos lá, acho que a data dela está aqui na capa. Ela é de fevereiro de 1939. Está aqui a data, ó. Está aqui embaixo, cadê? Aqui, ó. Fevereiro de 1939. Está aqui onde eu estou passando o mouse, ó.
para vocês, tá? Então ela se ocupa em falar sobre a tragédia da Alemanha. Lembrando que antes dessa publicação, Rutherford já havia enviado cartas a Hitler, lembrando disso, tá? E tinha o folheto, a declaração dos fatos. Então vamos lá. Ancião, como que você sabe que essa revista é depois da declaração dos fatos? É simples, quer ver? Vamos lá? Vamos aqui embaixo, na página 16. Opa, ficou tudo preto aqui. Tem que ir devagar. Tem que ir devagar, senão o PDF não abre, né? Página 12. Vamos lá. Então tá aí, ó, para vocês saberem, olha, a propaganda da revista Sentinela, Torre de Vigia de Sião, né? Mensal, 16 páginas. E aqui o folheto, o último livreto de Rutherford. Encare os fatos e aprenda a única via de escape. Tá bom? Então tá aqui, ó. 10 milhões de exemplares. E aí tinha aqui também o preço dela, ó. Olha aí, ó. Né? Olha só que legal isso aqui. Isso aqui é muito interessante, ó. Já aproveitou esta oferta especial? Já aproveitou esta oferta especial? Né? Uma assinatura anual da Torre de Vigia, né? Ou folheto. E sua escolha de qualquer dos 3 livros escritos também pelo juiz Rutherford. Inimigos, Riqueza, Criação. Né? Tudo por 17.500 réis. 17.500, acho que é 17.500 dólares. Não, aqui é dólar. Tudo por 17.500 dólares. Ou é réis, não sei. Agora os símbolos aqui para mim parece o símbolo do dólar, mas me remete ao símbolo do real. Acho que é 17.500 réis. Réis da época, tá? Réis. E aí o que ocorre? Aí ele tem aqui, né, o negócio, para o estrangeiro, 26.500 réis, é isso aí. Aí nós temos aqui, como sempre, né, olha aí, ó. Queira analisar o Watchtower, tá? Que na época ficava na rua Essa de Queiroz, 141, São Paulo, tá bom? Então está aqui a revista Consolação. Agora vamos lá para a página, que eu quero mostrar os sentimentos do juiz Rutherford sobre este assunto. Vamos lá. Está na página 4. Vamos lá para a página 4. Olha só que interessante aqui agora. O Rutherford puxou o saco do Hitler, não deu certo. Aí ele escreve sobre a tragédia da Alemanha. Entre outras coisas que ele escreveu, está escrito assim, ó. Estou aqui, nesse parágrafo aqui, ó. Não vai clarear, mas eu estou no segundo parágrafo, no começo. Deixa eu colocar logo aqui, vou colocar aqui em cima, ó. Pronto, começo aí no... Aqueles que com todo o gosto erguiram as histórias da perseguição dos nazistas contra a hierarquia romana estarão interessados num despacho sem fio procedente de Berlim para o Times de Nova York, com data de 8 de janeiro de 1938, sobre o fato de que desde que o regime de Hitler assumiu o poder, o número de igrejas católicas e padres católicos aumentou em vez de diminuir. Veja, o primeiro ponto é ele associando Hitler com a Igreja Católica, tá? Desde que Hitler subiu ao poder. Muito bem, presta atenção nisso aqui. O States Zeitung and Herald de Nova York publicou os fatos com referência a que em 1919 havia só 200 jornais católicos na Alemanha, mas em 1937 havia mais de 400, e que uma de cada 2 pessoas dos 21 milhões de católicos é assinante de um deles. Isto mostra quão pouco verdadeiras são as frequentes e repetidas históricas de perseguição de católicos na terra de Hitler. Veja, que ele estava reclamando que Hitler não perseguia os católicos, que era só uma conversa furada do Hitler, né?
que o Hitler não perseguia os católicos, que o Hitler estava junto com os católicos. Aí olha só como continua o parágrafo. Como evidência adicional da cooperação entre a hierarquia e Hitler, note-se que a livre maçonaria alemã foi destruída. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Vou ler de novo. A livre maçonaria alemã foi destruída, seus edifícios e propriedades confiscados, e os membros foram proibidos de se comunicarem um com o outro, sob pena de detenção e prisão. Diversos maçons proeminentes suicidaram-se. Entende-se que a hierarquia católica romana não teve nada a fazer com isso. Olha que coisa interessante. Então, a data desse folheto aqui, dessa revista, é 1939. A sede da Torre de Vigia está trabalhando. Não teve perseguição alguma ainda sobre eles. Mas os maçons tiveram suas propriedades confiscadas. Está aí a revista falando. Tiveram suas propriedades confiscadas. Foram proibidos de se comunicarem. Diversos maçons se suicidaram, porque a perseguição do Hitler fica forte contra os maçons. Ok? Então, diga-se isto e que a história nos apresente os fatos. Tá? Então, o primeiro ponto, veja que o Rutherford, nessa revista, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, enquanto os católicos não são perseguidos, os maçons estão sendo perseguidos. Só que é interessante notar que as testemunhas não estavam sendo perseguidas. Até porque eles estavam escrevendo ainda. Veja que coisa. Vamos prosseguir. Em Hagen, Hans Kerr, ministro da igreja, afirmou que dos 8.000 processos seguidos até o presente contra padres, freiras e empregados da igreja católica, envolvendo imoralidade, violações de regulamentos monetários e coisas semelhantes. 242 foram sentenciados à prisão por imoralidade, 45 deles padres. E mais 957, sendo 97 total de padres, esperam julgamento. Agora tem que ir lá em cima. Aludindo ao fato de que dos teólogos católicos romanos, sentenciados à prisão por ofensa de natureza moral, contra menores, imbecis e malucos, muitos eram padres regulares. A Igreja Romana publicou um panfleto que foi distribuído nas portas de seus templos, no qual ela reconhece a seguinte verdade evidente. Apesar das precauções das autoridades eclesiásticas, às vezes pessoas inadequadas chegam a ser padres ou membros de ordens religiosas. Algumas vezes, apenas porque a Igreja oferece uma existência segura. O pensamento que, sem dúvida, exerceu poderosa influência durante a angústia econômica, a falta de emprego e a dificuldade profissional dos anos posteriores à guerra. Veja, aqui o que ele faz? O Rutherford diz que está denunciando os padres pedófilos. Olha o Rutherford denunciando os padres pedófilos. Pense que é moleza. Aí ele continua agora na história. Vamos lá. Subsídio para a religião. Veja, Testemunha de Jeová não estava sendo perseguida. Essa é a verdade dos triângulos roxos. É certo que a descontinuação do subsídio para as organizações eclesiásticas seria muito mais desastroso para o grupo protestante do que para o católico. Lembrando que as testemunhas também gozavam de tais subsídios. Tá? Os algarismos oficiais indicam que o governo alemão esteve pagando às igrejas católicas e protestantes 105 milhões de marcos anualmente dos fundos do Estado, enquanto que lhes coletou outros 200 milhões de marcos por meio de taxas eclesiásticas especiais. O governo nazista está agora dando a entender sua intenção de retirar o apoio financeiro
dessas duas extorsões, permitindo-lhes o governo, permitindo que as pessoas que desejam pagar para seu sustento o façam diretamente. Sem dúvida, esses subsídios não serão tirados até que se conclua, considerando todas as coisas, que a Igreja Católica apareça mais forte do que nunca. Agora, a absorção da Áustria pelos nazistas aumenta também o poder da hierarquia católica romana no Império Alemão como um todo. As figuras principais do partido nazista, tanto na Alemanha como na Áustria, são católicos romanos. Veja que o ataque do Rutherford é um ataque ao nazismo, e ao catolicismo. Mas lembrando que o Rutherford já tinha mandado as cartas puxando o saco do Hitler e não foi bem visto. E é por isso que ele passa a atacar o Hitler, e é por isso que ele passa a atacar a Igreja Católica. Tá? Então vamos continuar. Olha só que coisa interessante aqui, ó. Aqui no comecinho do parágrafo. Por deixar o gato sair do saco, dizendo que o Dr. Joseph Goebbels, ministro de propaganda alemã, foi educado pela hierarquia católica romana, numa instituição jesuíta. Adolf Weinel, pastor protestante, foi sentenciado a 3 meses de prisão. A destruição, presta atenção nisso aqui, gente, a destruição de todas as instituições protestantes progride com rapidez. Veja, os crentes estavam sendo perseguidos já por Hitler, mas as testemunhas ainda estavam publicando a matéria deles. Olha que coisa, pessoal, interessante isso aqui. A destruição de todas as instituições protestantes progride com rapidez. Os jesuítas estão em sua tarefa 100%. Agora veja só a palavra do Rutherford. O clero protestante está recebendo o que merece por odiar e atraiçoar a verdade. Vamos ler de novo? O clero protestante está recebendo o que merece por odiar e atraiçoar a verdade. Não merece a simpatia de Jeová Deus, nem de suas fiéis testemunhas. Escolheu a cama para se deitar. Tente agora cobrir-se. O doutor Angriff, o Der Angriff, jornal do Frente Laborista de Berlim, declara um fato que devia ser óbvio a todos, e será mais óbvio com o passar do tempo. Diz ele, estamos em posição de dar milhares de provas de que os prelados romanos lutam não pela religião, nem pela cristandade, mas por fins políticos, e que estão prontos a sacrificar a paz da nação para conseguir esses fins. Os nazistas estão determinados a dominar o mundo. Esse é o Rutherford que volta falando. E a hierarquia não tem objeção particular, sempre que os nazistas consintam em curvar-se-lhe e adorá-la, pelo menos ao ponto de lhe dar apoio e reconhecê-la. Na ocasião do 12º aniversário de coroação do Papa Pio XII, o governo alemão esteve representado na sua missa pontificial na Catedral de Santo Hergé, em Berlim. Tudo vai bem, e a mentira de que Hitler e o Papa estão seriamente desgostosos está conseguindo seu propósito de intimidar toda a população da Alemanha. As ditaduras não admitem a tolerância ou a liberdade. Peraí, ouçam de novo o que Rutherford disse aqui no tema intolerância e perseguição. As ditaduras não admitem a tolerância ou a liberdade. Então, deixa eu fazer uma colocação. O corpo governante admite a tolerância e a liberdade? Apenas um comentário meu. Porque Rutherford diz que as ditaduras, está embaixo, não admitem a tolerância ou a liberdade. E aí eu pergunto para vocês, o corpo governante e o próprio Rutherford
admitem as ditaduras, a tolerância e a liberdade? Aí ele continua. A Alemanha demonstra esse fato em sua perseguição contra aqueles que conscientemente mantêm pontos de vistas considerados indesejáveis por Hitler ou pelos nazistas. A perseguição alemã, veja só agora de novo, a perseguição alemã contra os judeus é tão intensa que se enviam notícias para todo o mundo, avisando as firmas alemãs contra o emprego de representantes judeus ou em qualquer capacidade, mesmo advogados. Olha que interessante. Católicos estavam perseguidos, mesmo que eles digam que era de fachada e por conta de imoralidade. Os protestantes estavam a perder seus templos. Os maçons tiveram os templos confiscados, a literatura queimada e muitos se suicidaram. Agora eles estão falando dos judeus. Nós vamos continuar nesse artigo para ver se a gente encontra a perseguição às testemunhas. Olha que coisa. Aí os judeus, né? A perseguição alemã contra os judeus é tão intensa que enviam notícias por todo o mundo avisando as firmas alemãs contra o emprego de representantes judeus ou em qualquer capacidade, mesmo advogado. Os certificados de nascimento ariano têm tanta procura na Alemanha que constituem um bom negócio. Um alemão de Frankfurt foi preso em Praga, Tchecoslováquia, por copiar nome de sacerdotes dos arquivos das igrejas com esse fim em vista. Nunca se registrou na história a obliteração dos judeus mais sistemática, eficiente e diabólica do que a presente na Alemanha. Veja que o Rutherford, ainda nesse artigo, está atacando o Hitler e falando bem dos judeus. Você vai pegar a literatura de Rutherford, onde Rutherford ataca os judeus. Mas aqui era necessário agora ele atacar o Hitler. E agora, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Ele ataca o Hitler e põe as TJs no fogo, que até então estavam tranquilas. Vamos lá, vamos continuar. Primeiro foram lançadas fora os da classe profissionais, uns 20 mil. Depois homens de comércio. Agora os empregados judeus, os 50 mil, são forçados a dar lugar aos arianos. Calcula-se, arianos aqui são os alemães naturais, tá, pessoal? Calcula-se que 40% da população judia de Berlim está desempregada e que daqui a 2 anos restarão apenas os velhos. Provavelmente para esse tempo, os bravos soldados nazistas, tão corajosos em combater contra as mulheres e crianças, mas não contra homens, terão coragem suficiente de os ajuntar e fuzilar. Veja, aqui ele já estava prevendo, né, aquele holocausto que Hitler iria fazer. Aí ele agora ataca o Hitler, olha que interessante. A incrível pequenez de alma de Hitler pode-se ver no fato dele ordenar tirar dos memoriais da Grande Guerra os nomes de 14 mil judeus que morreram combatendo nos exércitos alemães de 1914 a 1918. Os negociantes judeus dão crédito aos gentios e ao seu próprio risco. Um tribunal de distrito de Westfália ditou que um ariano alemão não tem de pagar as dívidas feitas por sua esposa numa loja judia. O ódio contra os judeus é inculcado nas escolas, envenenando a mente das crianças contra os inofensíveis membros dessa raça. E tão corrompidos que são incapazes de provar igualmente no ponto de encarar qualquer questão honrada justamente. Veja que o Rutherford admite que a perseguição principal da Alemanha era contra judeus, maçons e protestantes. Não tinha problema com testemunha de Jeová nessa história. O problema com as testemunhas de Jeová vai ter
depois que o Rutherford escreve esse monte de besteira. Entendeu? Aí sim. Aí vai ter. Aí continua dizendo assim, ó. Presta atenção. A corrupção da mente das crianças evidencia a covardia absoluta e indescritivelmente baixa da turba nazista. Em Nuremberg, Streicher, o atormentador dos judeus, o amigo de Hitler, perguntou a 1000 crianças: sabeis quem é o diabo? A resposta esperada e bem ensinada foi: o judeu, o judeu. Então prosseguiu Streicher: sim, o judeu foi o diabo. Depois da guerra, apoderou-se de tudo. Distribuiu entre elas um folheto de Natal, cujo primeiro poema ilustrado, com uma besta vermelha com as unhas fendidas e a cabeça de judeu, está titulado: O diabo é pai do judeu. O diabo é pai do judeu. Até onde chega este olho contra os judeus? Está demonstrado num caso de Dahlem, subúrbio de Berlim, onde um mestre de instrução pública disse à sua classe que Jesus Cristo era um judeu mondongo, que até em Getsemane procurou um judeu mondango, um judeu Jundenloemente, que está em Getsemane, procurou renegar. Olha que coisa interessante. A intolerância da Idade Média está revivida no modo em que os nazistas caçam os judeus, diz o Deutschland Bericht. Além do ataque direto às empresas judaicas, desenvolveu-se o plano de envergonhar, perseguir, castigar aos arianos, os alemães, que fazem qualquer negócio com os judeus, mesmo que os negócios sejam meramente de modo particular. Por exemplo, o Sturmer publicava regularmente os nomes dos advogados que prestavam serviços aos judeus, dos clientes arianos que permitiam ser representados por advogados judeus, dos clientes arianos que tinham médicos judeus, dos sitiantes arianos que faziam negócios com os judeus, negociantes de gado, dos fregueses arianos que faziam compras nas lojas judias, e até o nome dos arianos que cumprimentavam aos amigos judeus na rua. Em todo caso, dão o nome e endereço completo de pessoas perseguidas. Em outubro de 1937, o Tribunal Administrativo de Berlim demitiu um burgomestre de seu cargo, porque em abril de 1936 vendera uma vaca a um judeu negociante de gado. Agora vai para a condição do povo. Bom, lembre-se que até aqui Rutherford está reclamando, né? Reclamando, que eu digo, expondo, não é? A perseguição aos maçons, aos protestantes e aos judeus. Entendeu? Essa é a exposição dele. E veja que ele não reclamou que as testemunhas de Jeová estavam sendo perseguidas na Alemanha. Porque as testemunhas vão ser perseguidas porque o próprio Rutherford provoca a ira de Hitler com um artigo como esse. É por isso que eles foram perseguidos. Entendeu? A condição do povo. Vamos terminar esse artigo aqui, ó. Tomando-a como um todo, a condição do povo, e particularmente da classe laboriosa, retrocedeu. Um rasgo do domínio nazista, que não é muito bem conhecido, é que durante os poucos meses passados, desapareceram 700 mil pequenos negociantes. E os donos das pequenas empresas, que tanto esperavam do regime nazista, e a quem se havia prometido o alívio das opressões, do alto comércio, estão agora procurando empregos em fábricas, enquanto que a turba do alto comércio, que pôs a Hitler no poder,
está apoderando-se de tudo no país. As uniões laboriosas informam que o total de passageiros nos trens é 5% menos do que em 1932, o ano da depressão, e o total de carros de carga é 10% menos. As locomotivas estão muito piores em condições. Na fabricação de balas, se emprega anéis de guia de alumínio em vez de cobre, mas o emprego deste metal mais barato estraga as espirais do cano do fuzil, de sorte que perdem a precisão depois do quarto tiro. Esses e muitos outros relatos mostram que o programa de progresso armamentício de Hitler está empobrecendo o país rapidamente. Alguma coisa tende a explodir brevemente. O arraçoamento começou em 1º de janeiro de 1938. Desde então, ninguém pode obter banha, toucinho gordo ou gordura barata para cozinhar, a menos que a pessoa se registre de antemão. Em todas as partes, os salários estão sendo reduzidos. Os soldados recebem agora 2.000, eu não sei ler esse número aqui, 2 cifrão 5.000 por dia. Deve ser. 2.500 réis, deve ser assim, por dia. Todo mundo compra fiado e ninguém tem dinheiro para pagar. O governo se apodera dos aluguéis para a compra de armamentos. Raymond Clapper, correspondente da imprensa, narra sua visita à fábrica. E aí ele continua, pessoal. Olha, o que é interessante notarmos aqui é que nós não vemos uma defesa às testemunhas de Jeová. Nesse caso aqui, ó, não tem, tá? Não tem. O Hitler, ele reclama o Hitler não, é que eu confundo, os dois são tão parecidos que às vezes eu acabo confundindo Hitler com Rutherford. Deixa eu voltar aqui. Bom, então conforme eu estava dizendo, eu às vezes confundo Hitler com Rutherford porque são muito parecidos os nomes. Mas olha que coisa interessante, gente. Percebam que isso daqui mostra para nós a verdade acerca do momento das testemunhas de Jeová, dos triângulos roxos. Isso aqui, as testemunhas de Jeová não contam. Isso aqui o grande irmão não conta para ninguém. Ele não fala por que as testemunhas foram perseguidas de verdade na Alemanha. Não, isso ele não fala. Mas, passados, não é? Depois do final da guerra, o que acontece? Vai acontecer o seguinte. Eles vão branquear a imagem do que o Rutherford fez. Eles vão branquear a imagem, tá? Eles vão branquear a imagem do que o Rutherford fez. Aí o que vai acontecer? Eles vão branquear a imagem e vão falar para as testemunhas que isso daí é o que deve ser apresentado para eles. E aí traz aquela bela história dos triângulos roxos. Tá bom, pessoal? Bom, esses 2 vídeos aqui foram vídeos de retorno. Irmã Vilma Freitas, ela será ouvida semana que vem pela AVARC. Eu ainda estou desconhecendo, eu estava fora, não sei o que é a irmã Vilma. Então eu pediria à irmã, por gentileza, que fale comigo pelo WhatsApp. A irmã falando comigo, eu terei todo o prazer em divulgar, se for algo para a nossa causa. Tá bom, querida? Por gentileza, Deus te abençoe. A gente tem feito isso porque é importante. É importante, eu acho que a gente tem que divulgar qualquer coisa que contribua para a causa. Não é? Mas eu prezo muito que os irmãos que estão no chat tratem do assunto pelo qual nós estamos tratando. Né? Isso aí tem sido conversado constantemente. Deus abençoe. Tá? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar junto com vocês. Né? Mais uma associação jurídica que foi criada.
não é? Ótimo. Se criaram mais uma associação jurídica, isso é excelente. Isso significa que nós estamos fazendo alunos, e isso significa que se criaram agora, isso é excelente, isso é ótimo, porque vai ajudar outras pessoas. Parabéns aos criadores, tá? E tenho certeza que isso só vai fortalecer a nossa causa. Fico muito contente com isso, tá? Depois eu gostaria de conhecer melhor. A irmã entra comigo no WhatsApp 11 947 882 132. Conforme eu disse, eu estou um pouco fora de alguns acontecimentos aqui no país, porque uma semana fora, mas a irmã Juraci falou que ela é anterior à associação. Ótimo, melhor ainda. Então significa que somos nós que estamos no caminho certo. Mais uma associação, excelente. Então a nossa será mais uma, a lutar junto com o pessoal da AVARC, se eles lutam pelos direitos das testemunhas de Jeová. Isso é excelente, tá bom? Eu não estou sabendo ainda direito, mas a Juraci está falando que tem uma promotora à frente do assunto. Isso é ótimo, isso nos dá forças para continuarmos no trabalho de criar a nossa associação. Que ótimo! Então, irmã Vilma, por gentileza, fale comigo depois. Vamos divulgar, quero divulgar a sua entrevista, tá bom? Vamos divulgar a sua entrevista. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Deus te abençoe, minha querida. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, né? Chegamos a mais o final de mais um vídeo muito legal. Você que deseja adquirir o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, então nós temos agora o livro, nós temos o livro virtual. Você já tem esse livro virtual aí, tá? Você pode inclusive baixar uma cópia do livro aí, tem uma degustação do livro em todos os nossos vídeos, tá? Então tem uma cópia do vídeo em todos os nossos vídeos, tá bom? Do livro, em e-book. Ancião, como que eu faço para adquirir o e-book? Bom, são vários vídeos onde a gente está mostrando como você pode adquirir. O e-book custa apenas R$25, tá? R$25, você pode adquirir. Como que eu faço, ancião? Bom, faz o seguinte, eu não estou com a propaganda aqui agora, mas vamos fazer de modo bem simples. Manda para mim a palavra livro virtual. Escreve assim, a partir daqui, para eu poder controlar. Aí eu te mando todas as orientações, você vai mandar um e-mail para lá e vai ficar tranquilo. Você manda a palavra assim, livro virtual. Tem o demonstrativo aí para você dar uma olhadinha, tá? Tá no link da descrição desse vídeo. Aí você manda para lá e beleza. Outra coisa, eu tenho o livro físico, pessoal, tá bom? Nós mandamos fazer mais um pouco de livro físico, tá? Porque alguns irmãos colaboraram, pediram esses livros. Então eu estarei expedindo os livros daqui para frente. E nós temos aí ainda o livro físico, tem uma sobra. Mandei fazer um pouco a mais para atender o pessoal. Bom, eu creio que esta é a nossa última impressão de livro físico, tá? Então você que não tem o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, você pode mandar para mim a palavra correio. Quanto custa o livro, ancião? Custa só R$70 o livro físico. Gente, é o melhor livro já escrito sobre Testemunha de Jeová no país, tá? O melhor livro já escrito. Ele tem o QR Code que te remete direto ao site da Torre de Vigia. Ele tem o QR Code que te remete a reportagens confiáveis no YouTube. Ele tem o QR Code que te remete a sites confiáveis sobre a Bíblia. Então, é um livro simplesmente fantástico. É o livro que toda testemunha de Jeová deveria ler para dizer assim, eu quero continuar sendo testemunha de Jeová a partir do que eu conheço, tá? Para uma testemunha de Jeová. Toda testemunha de Jeová deveria ler. E é um livro que é leitura obrigatória para toda ex-testemunha de Jeová, que vai tirar, como me ensinaram lá na África, os bichinhos do corpo governante na cabeça. Foi muito engraçado que eu acabei de explicar para o irmão sobre o grande irmão, né?
expliquei bastante, falei com ele. Aí falei assim, deu pro irmão entender, tá tudo certo. Ele falou, irmão, entendi tudo, mas ainda fica bichinho do corpo governante na cabeça. Então, para você que ainda tem bichinho do corpo governante na cabeça, o livro Testemunhas de Jeová Proclamadores do Reino de Deus é um excelente remédio para esses bichinhos. Vai ajudar a tirar de você o trauma de consciência que você está vivendo, ou que ainda persiste, aqueles momentos que batem na sua cabeça, porque a lavagem cerebral, a programação mental, a engenharia social que eles fizeram conosco é muito grande e é muito precisa. Então o livrinho vai ajudar você a se livrar dos bichinhos na cabeça, tá bom? Mande a palavra correio, se você quer o livro físico, por apenas R$70, tá? Se você quer o livro virtual, você manda a palavra, eu falei agora, livro virtual, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham todos um ótimo dia. Eu volto, agora são 11 horas e 33 minutos aqui. Eu volto por volta de umas 2 horas da tarde, trazendo para vocês muita informação, tá legal? Deus abençoe, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aproveita esse momento, vai compartilhando aí com todo mundo. Testemunhas de Jeová famosa hoje em reportagem no SBT. Compartilha com todo mundo, não compartilhe só com testemunha. Compartilha com católico, com protestante, com todo mundo que você conhecer, tá bom? E uma boa tarde a todos os irmãos que estão aí em Angola. Né? Parece que tem irmãos de Angola aí assistindo agora. Deus abençoe, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus!